Então, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o clássico de faroeste do ano de 1940 chamado The Westerner, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, A Última Fronteira. Esse título aqui do Brasil não faz muito sentido com a história do filme, mas de qualquer forma foi assim que ele é chamado aqui no Brasil. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse clássico dirigido pelo William Wyler, que entre vários filmes muito famosos que ele dirigiu, está, por exemplo, Ben-Hur. Então assiste o vídeo até o final para você conferir aqui a minha crítica. Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no Memórias de Cinema. Meu nome é Pedro, seja bem-vindo aqui ao meu canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre The Western, né, tá? Eu vou me referir a esse filme como The Westerner mesmo, porque eu acho que A Última Fronteira é um nome muito nada a ver para a história desse filme, mas enfim. Antes da gente continuar com o vídeo, obviamente não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Eu falo isso todos os vídeos, mas é muito importante para que você ajude o canal a se tornar cada vez maior. Então, vamos começar aqui com a crítica, falando primeiro sobre como que eu encontrei esse filme, tá? Basicamente, assim, é um filme difícil de você encontrar hoje em dia, né? Assim como vários filmes da década de 40, da década de 30. Mas eu assisti esse filme basicamente por três motivos, na verdade, que acabam entrando em congruência. Convergindo para o mesmo objetivo. Primeiro ponto, eu sou um grande fã de western, né? Sou muito fã de westerns clássicos, assim como filmes clássicos em geral, assim, da Old Hollywood, mas principalmente o western, junto com o noir, são dois dos gêneros que eu mais gosto de assistir na antiga Hollywood. Além disso, eu gosto bastante do diretor, do William Wyler, como eu falei, ele é o diretor do Ben-Hur, que é um filme sensacional. E também a gente tem aqui como o protagonista do filme o Gary Cooper, que é um ator lendário, assim, né? Um dos meus atores favoritos. Então eu acabei assistindo esse filme por causa desses três motivos, né? Mas vamos lá, qual que é a história desse filme? Qual é a sinopse básica desse filme? Basicamente esse filme ele se passa aí no ano de 1882, se eu não estou equivocado, lá no Texas, nos Estados Unidos, né? Poucos anos depois aí da Guerra Civil Americana, e a gente tem basicamente uma cidadezinha lá no Texas que é controlada por um autoproclamado juiz, né? Basicamente um cara lá que tem tipo um bar, e ele é tipo o xerifão, né? Sabe, ele é o cara quase como se fosse assim uma mini ditadura que vive nessa cidade. E ele é quem controla. Então ele basicamente ele acaba prendendo várias pessoas, ele mesmo julga e obviamente ele sempre acaba considerando essas pessoas como culpadas, né? E ele faz isso obviamente por causa do interesse próprio dele, né? E das pessoas que estão juntas com ele são pessoas que, por exemplo, têm aí tem várias cabeças de gados, então eles sempre tentam fazer as coisas que são a favor disso, né? Então, a gente tem um conflito muito grande nessa cidade entre as pessoas que têm o gado e as pessoas que estão tentando fazer uma agricultura. Então, há esse conflito e aí ele sempre age, obviamente, por causa própria. E aí tem um dia, né? Aí vai aparecer o personagem principal do Gary Cooper. Tem um dia que ele prende um cara, que é o personagem do Gary Cooper, que ele supostamente tinha roubado aí um cavalo. E aí obviamente, ele vai julgar o Gary Cooper e ele vai considerar o Gary Cooper como uma pessoa culpada e vai matar ele. Só que o problema é que esse personagem, ele é que eu mais posso definir, que melhor eu posso definir, melhor dizendo, e o Gary Cooper ele sabe disso. E o Gary Cooper aqui, ele é um personagem muito interessante porque ele é quase como se fosse um anti-herói, sabe? Ele é um canastrão, um personagem que não é aquele clássico herói que geralmente o Gary Cooper interpreta. Então o Gary Cooper, ele tá ligado que esse cara, ele tem essa obsessão por essa atriz, e ele começa a tirar proveito disso, e aí, enfim, ele acaba escapando da morte e acaba até mesmo fazendo uma amizade com esse cara, com o juiz. Só que o Gary Cooper, quando ele sai de lá, ele acaba conhecendo uma família, e é uma família que tem uma plantação de milhos. E aí ele acaba morando lá junto com eles, né? E aí justamente ele acaba entrando nessa meio que mini guerra civil liderada pelo juiz, né, que tem
principalmente os interesses com o gado, e nessa família que ele tá, que tem aí os interesses do milho. Então a gente vê essa questão muito interessante de uma briga por conflitos de terra lá no Texas, com o personagem do Gary Cooper no meio. Então é basicamente essa a sinopse do filme. Eu acho que uma das questões mais interessantes da gente analisar aqui nesse filme é justamente o personagem do Gary Cooper, porque ele é introduzido pra gente, ele aparece num primeiro momento como um personagem meio canalha, sabe? Um personagem que ele vai mentir, é um personagem que a gente não sabe se de fato ele roubou ou não aquele cavalo, que ele vai fazer tudo pra ele se dar bem. Só que ao passar do tempo, a moral dele vai ficando cada vez maior e ele vai tentar cada vez mais fazer aquilo que é certo. Então ele é muito interessante a gente ver isso, né? Porque é um personagem que ele começa com essa moral meio duvidosa e ele vai se tornando um herói ao longo do filme. Então é quase como se a gente tivesse no começo do filme o Gary Cooper como sendo um anti-herói e ao longo do filme ele vai se transformando num herói. Ao mesmo tempo é muito interessante a gente também ver esses conflitos e de a gente ver situações que ocorreram de fato, né, nessa época do Texas, e um dos motivos que eu sempre acabo gostando desses filmes assim é que eles são filmes muito interessantes também para você entender a história, né, principalmente, óbvio, a história dos Estados Unidos. Então você consegue entender também e fazer análises mais complexas de como que era a situação lá nos Estados Unidos naquela época, principalmente lá no Texas, que é onde passa esse filme. Além disso, esse filme ele tem uma direção boa do William. Não é a melhor direção da carreira desse diretor, mas é uma direção boa. O grande destaque para mim é o personagem do Gary Cooper. Inclusive o Gary Cooper ele tá atuando muito bem aqui. Gosto demais, óbvio que eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito do Gary Cooper, mas uma outra questão também, nós temos o anti-herói, né, que é o anti-herói não, o vilão do filme, que é esse juiz, que é um personagem muito irritante, sabe? Ele é muito irritante mesmo, você fica com muita raiva dele, porque de fato ele criou tipo uma mini ditadura lá naquela cidade. Então ele é um personagem que te faz ter muita raiva e por muitas vezes você fica questionando justamente o Gary Cooper por manter uma amizade de uma certa forma com esse cara, né? Até por isso que eu falo que o personagem do Gary Cooper é um personagem muito complexo, justamente por causa disso. É um filme que ele também tem boas cenas de ação, tem bons diálogos, sabe? Tem vários conflitos assim que são bastante interessantes. Enfim, no geral, é um filme que tem uma história muito boa, que tem personagens interessantes, mas não é aquele filme que você vai pensar assim, nossa, é o melhor filme de western que eu já vi, o melhor filme do Gary Cooper, ou o melhor filme do William. É um filme muito bom, mas não é aquele filme assim, excepcional, sabe? Aquele filme, nossa, marcou a história do cinema, uma coisa do tipo, não. Até por causa disso eu vou fechar aqui a minha nota para esse filme. Eu vou dar uma nota 8 de 10, tá? Eu acho que é o que mais acaba definindo de fato, né, o que é esse filme. É um filme bom, filme muito bom, principalmente se você gostar aí de faroeste, né, e de filmes aí da década de 40, né? Esse filme é de 1940. Então, se você gosta desse filme, desse tipo de filme, mais antigo e de faroeste, muito provavelmente você vai gostar desse filme também, embora ele esteja longe de ser um dos melhores filmes do gênero. Mas enfim, galera, essa foi apenas a minha opinião. Se você já assistiu esse filme, deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre The Western, né? E se você ainda não assistiu, eu sim recomendo aqui que você assista a esse filme. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Mais uma vez eu tenho que avisar, né, para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aqui o like. E a gente se vê aí nos próximos vídeos aqui do Memórias do Cinema. De cinema, melhor dizendo, né? Não sei nem falar o nome certo do canal. Memórias de Cinema. Então é isso, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e tchau!